Olá, terceiro vídeo para a gente trazer aqui uma forma consciencial mais apurada, onde o ser humano aprende um maior nível de equilíbrio emocional e passa a tomar 100% conta de si. Durante milênios, fomos ensinados somente a obedecer ou a seguir determinada pessoa ou padrão. Diante dos novos tempos, e isso depois a gente vai aprofundar, essa questão milenar, porque é que está culminando nessa época um fator energético tão agressivo que as pessoas recebem, mas não sentem e não entendem nada. O que a gente percebe são os comportamentos resultados de energias agressivas, resultados de energias invasoras, que manipulam e fazem os seres humanos pensarem daquela forma. E aí você poderia perguntar, e está errado? Está tudo certo. Por quê? Porque o certo é aquele padrão condizente com a degradação humana, que é isso que é trazido e não é enxergado. O que a gente depois começa a indagar é: por que tanta gente ruim se dá bem? Por que esse pessoal que vive da delinquência e do ilícito, na maioria das vezes, está sempre feliz? E por que é que o trabalhador, e por que é que um pai ou uma mãe normal, estruturado, com residência, com trabalho, levando os filhos para o colégio, por que é que esse padrão sofre tanto? Por que é que o bem, ele é enaltecido quando aparece um ínfimo, um mínimo, um microlésimo de intenção, onde ou a pessoa filma e publica nas redes sociais como sendo ela ali agora um ser puro, um ser que faz caridade, ou de repente essa caridade, essa bondade, essa veia de informação boa, ela nunca é vista. É diante desses comportamentos que a gente vem aos poucos trazer consciência para que as pessoas tenham a oportunidade de entender aonde nós estamos inseridos. E aqui não se trata dessa pessoa ter a verdade em mãos, de forma alguma. Entendamos que quanto mais a gente conhece, entende, ou sabe, ou adquire conhecimentos e informações inusitadas que cabem nas nossas vidas, mais nós entendemos que não sabemos nada. Porque é que tantas pessoas aí, eloquentes e famosas já nas redes sociais, elas adquirem tantas visualizações pela necessidade que as pessoas têm de algo novo, porque o que já existe não está funcionando. Ou melhor dizer, nunca funcionou. Mas existe uma forma inteligente, magnânima por trás disso tudo, que não é percebido, que não é levado a conhecimento público e que simplesmente as coisas acontecem e, via de regra, existe sempre alguém, um culpado, existe sempre alguém, um responsável.
onde sempre o ser é levado a não raciocinar que ele tem a competência de se observar e, por que não, se desconectar, e por que não entender o processo de fora, e por que não enxergar de forma maior os acontecimentos, sem precisar culpar em ninguém, nem a si, mas sim entender a caminhada, ver de fato que ele sozinho não vai conseguir também mudar situações, e aí com esse equilíbrio, esse entendimento, essas informações, ele se permite não entrar em colapso, não se perturbar, não enlouquecer, não entrar em depressão. Por quê? Porque chegou a informação e a gente entende bem que informação te eleva o padrão consciencial, consequentemente te eleva o teu nível de vibração energética, física e extrafísica, e consequentemente tu te blindas de determinadas energias nocivas que estão no campo etérico do planeta inteiro. Por isso que eu digo, aqui quem vos fala não é detentor de toda a verdade e nem é detentor da única resolução ou apaziguação de qualquer movimento. Mas é alguém que já entendeu o processo e busca se equilibrar. E dentro desse equilíbrio e dentro do mesmo processo, age de forma diferente, com menos contaminação, com menos absorção de coisas que não me pertencem e que naturalmente a gente não tende a partir para desavenças, exatamente, porque as coisas funcionam respeitando as delimitações de regras, parâmetros e energias que funcionam no visível e no visível palpável físico e na parte etérica astral também, sendo que sempre a informação desce do plano extrafísico e alcança o plano físico para que haja a manifestação de determinadas ações, atitudes, resoluções ou não. A gente procura palavras e conceitos para que a humanidade entenda que 2026 não dá mais para dizer que não existe o fator etérico. Então, quem já tem experiências no espiritismo, quem já tem experiências em outros tipos de casas religiosas que buscam ajuda exatamente de seres de outras dimensões, ou seja, alguém busca santos, alguém busca os orixás, alguém busca Exus ou pombagiras, alguém busca forças energéticas que possam esclarecer ou tirar a pessoa daquela situação geralmente deplorável. Então, é nesse nível de entendimento que a gente precisa começar a entrar para poder fazermos a reinterpretação dos fatos que outrora as religiões sempre colocaram, impuseram a maneira deles, a maneira dos seres que determinam, que dominam, que são donos de fato desses tipos de informação. E de novo, não se trata de ser um conhecimento
mais um conhecimento religioso. A gente deverá tomar como ponto de observação ou como ponto de referência no bem a força crística, a energia crística, o ser crístico que veio representar tudo isso, né? Outros seres considerados avatares, como Buda, Siddhartha Gautama, ou melhor, desculpa, é o mesmo. Seres avatares que vieram com a mesma função de transmitir um conhecimento e tudo isso foi deturpado. E aí, de novo, o poder do dinheiro, o poder, do mandar, do ser dono e delimitar áreas, fizeram com que esses seres se perdessem na caminhada. Aqui a gente não quer trazer que Jesus se perdeu, que Chico Xavier se perdeu. Não se trata disso. Se trata de entender o processo, ressignificar, se colocar na posição de tal e compreender que chegou a sua vez ou chegou a nossa vez de entender esse processo, porque não é um fato cabal e determinado, e sim uma trajetória de toda uma vida para um entendimento, de toda uma vida para o entendimento de quem você é, de quem nós somos e aonde estamos inseridos. Até o próximo vídeo e obrigado.